Livro O Lado Sombrio dos Buscadores da Luz, de Deb Ford. Capítulo 6. Eu sou isso. Depois de revelar todos os nossos aspectos rejeitados, estamos aptos a passar para um segundo estágio do processo, que é o momento em que nos apropriamos desses traços. Com o termo apropriar, quero dizer tomar conhecimento de que uma determinada qualidade pertence a você. Agora podemos assumir a responsabilidade por tudo aquilo que somos, pelas partes de que gostamos e pelas outras também. Nesse momento, você não precisa gostar de todos os seus aspectos, basta querer confessá-los a você e aos outros. Há 3 perguntas úteis que você pode se fazer. Alguma vez já tive esse tipo de comportamento no passado? Estou tendo esse comportamento atualmente? Sou capaz de apresentar esse tipo de comportamento em diferentes circunstâncias? Se você responder sim a qualquer uma dessas perguntas, pode-se dizer que iniciou o processo de apropriar-se de um traço de caráter. Alguns são mais fáceis de reconhecer do que outros. Aqueles aspectos que mais nos empenhamos em negar ou que projetamos em alguém são os mais difíceis de aceitar. Levam mais tempo, mas é tão importante ser cruel consigo mesmo como ser gentil. Empenhe-se em descobrir quem você é, aquilo que menos gostaria de ser. Obrigue-se a olhar com outros olhos além dos mecanismos de defesa que só querem dizer: eu não sou isso. Olhe através de olhos que digam: sou isso, em que situação eu sou isso? Resista à tentação de se julgar. Não tire conclusões apressadas que o levem a pensar que você é uma pessoa horrorosa se descobrir que é egoísta ou ciumento. Todos nós temos tanto essas características quanto as que estão em oposição a elas. Elas são uma parte de nossa humanidade. Todos os nossos impulsos e emoções, tanto os que chamamos de positivos quanto os que chamamos de negativos, estão ali para nos guiar e ensinar. Mesmo que você seja cético, dê-se a oportunidade de conhecer todos esses aspectos e descobrir seus benefícios. Eu lhe prometo que, no final, você vai encontrar ouro. Apropriar-se é um passo essencial para o processo de cura e de criação de uma vida que você ame. Não podemos incorporar aquilo que não nos pertence. Se você pretende manifestar todo o seu potencial, precisa recuperar as partes de si mesmo que renegou, escondeu ou atribuiu a outros. Quando eu estava nos primeiros estágios do meu processo de cura, eu não conseguia encontrar o homem certo. Todos os que eu desejava pareciam não me querer. Eu ia atrás dos homens como se estivesse indo a uma loja. Sentia atração por homens que não eram os indicados para mim, pois não sabia quem eu era de verdade, e também porque estava separada de tantos aspectos bonitos do meu próprio ser. O único homem a quem realmente eu amei me disse que não podia ficar comigo porque ele sabia que um dia eu descobriria quem eu era, de fato, e então eu o abandonaria. Meus amigos percebiam que os homens que eu escolhia não eram apropriados para mim, mas eu ainda acreditava que não passava de uma casa de 2 quartos precisando de reforma. Por isso, tudo e todos à minha volta refletiam a minha falta de amor próprio. Assim que eu me apropriei de outros aspectos de mim mesma, do meu medo, da minha dissimulação e da minha grandiosidade, não precisei mais atrair parceiros medrosos, dissimulados ou pomposos. Ficou fácil para mim atrair homens que refletiam os meus aspectos positivos, homens bons, generosos, que me amavam e me aceitavam como eu sou. Se houver um aspecto de nós mesmos que não aceitamos, atrairemos continuamente pessoas que representam esse aspecto. O universo continuará tentando não só mostrar quem somos na realidade, mas também nos ajudar a recompor o nosso todo.
A maioria das pessoas enterrou tão fundo esses aspectos rejeitados que não consegue perceber que pode ser exatamente igual àquele tipo particular de pessoa a quem olha com tanto desprezo. Portanto, se um tipo especial aparece com frequência na sua vida, existe uma razão para isso. Durante anos, todas as vezes que minha amiga Joana saía para um encontro, ela me dizia: "Ele não serve para mim, ele é um cafona." Nas primeiras 6 ou 7 vezes em que isso aconteceu, eu não disse nada, mas, depois de um tempo, a situação ficou muito óbvia. Finalmente, sugeri a Joana que ela era a cafona. Disse-lhe que, se ela por acaso resolvesse se apropriar da cafonice que existia nela mesma, poderia se livrar dos encontros amorosos com cafonas. Ela achou que eu tinha enlouquecido. Mostrei-lhe que, se eu jamais saíra com cafonas, como era possível que todos os homens com que ela saísse tivessem esse traço que a desagradava tanto? E as histórias de cafonice continuaram por meses. Chegou a ficar quase cômico, porque a dinâmica era tão evidente para mim como era obscura para Joana. Até que, uma noite, já bem tarde, recebi um telefonema de Joana, que afinal compreendera o que se passava depois de um encontro com mais um cafona. Ela estava sofrendo e me pediu para lhe explicar de que forma ela era cafona. Eu lhe sugeri gentilmente que às vezes, quando ela usava meias soquetes cor-de-rosa com tênis branco de couro, as pessoas talvez a considerassem cafona. Ela ensaiou uma risada e me fez prometer que, caso assumisse a própria cafonice, ela ficaria livre de todos os encontros com cafonas. Ela concordou em fazer uma lista de todas as vezes em sua vida em que tinha sido cafona. No dia seguinte, Joana me telefonou para me passar uma longa lista de coisas cafonas que havia feito ou dito. Como não queria ser cafona, Joana construíra uma fachada sóbria, vivera dessa forma por mais de 20 anos. Mas quando examinou esse período de perto, percebeu que a cafonice, vez por outra, mostrara sua cara Antônia. Ao descobrir esses momentos em sua vida e conseguindo rir deles comigo, Joana se deu conta de que não era tão terrível ser cafona, e desde a ocasião em que assumiu a sua própria cafonice, 2 anos atrás, posso lhe dizer honestamente que ela não saiu com mais nenhum cafona. Quando procurou aquilo que a cafonice lhe havia dado, Joana notou que, não querendo ser cafona, construíra uma persona pública sóbria, chique e elegante. A cafonice de Joana e sua reação a ela foram os fatos que lhe permitiram criar um belo estilo do seu. Há inúmeras formas de abordar o reconhecimento de nossos traços de caráter. Comece por se concentrar nas características que o incomodam. Pegue sua lista de palavras que descrevem as pessoas de quem você não gosta ou odeia e examine cada aspecto. Não importa o quanto você resista, precisa apropriar-se de cada um desses traços para que o processo possa continuar. Descubra um momento em sua vida em que tenha exibido esse traço ou em que alguém mais haja percebido que você estava incorporando essa característica. Experimente cada traço como se fosse uma jaqueta. Sinta seu contato e pense no que teria de fazer para ajustá-la. Imagine como reagiria se uma pessoa que você ama o chamasse disso. Você precisa examinar o que pensa sobre cada traço isoladamente e o juízo que faz sobre as pessoas que exibem essa característica. Veja quantas pessoas você desprezou porque tinham esse traço. Não procure se comparar favoravelmente a essas pessoas nem estabelecer diferenças entre o seu comportamento e o delas. Não deixe o seu ego tentar justificar seu próprio comportamento. Lembre-se, o mundo vê um cafona como um cafona. Um homem que frequentava um dos meus cursos amava o conceito de ser todas as coisas, de ter o mundo todo dentro dele. Bill estava com quase 60 anos e só tivera problemas de verdade com uma pessoa, seu filho de 28 anos.
Quando lhe perguntei o que mais o incomodava nele, Bill disse que o filho era mentiroso, que sempre mentia para ele, o que, na sua opinião, era a pior coisa que alguém poderia fazer. Nunca menti em toda a minha vida, disse Bill. Pergunte a qualquer um que me conheça. Ele estava de tal modo enfurecido que o seu rosto brilhava de tão vermelho. Por uns bons 15 minutos, não fui capaz de ajudá-lo a reconhecer que mentira no passado ou que seria capaz de mentir no futuro. O resto do pessoal estava ficando impaciente com Bill. Todos éramos capazes de nos lembrar de pelo menos umas 100 vezes em que havíamos mentido quando crianças, adolescentes ou adultos, sem mencionar as vezes que mentíramos para nós. Mas Bill não arredava pé. Perguntei então a ele se algumas vezes trapaceara um pouquinho na declaração de impostos. O rosto dele se iluminou com um grande sorriso e, com o indicador apontado diretamente para mim, ele disse: "Essa é uma espécie de mentira diferente." Todos na sala olharam para mim, incrédulos. Sinto muito dizer que Bill é uma das poucas pessoas que frequentaram o meu curso, mas não trilharam seu caminho por ele. James Baldwin, um analista junguiano, disse: "Só conseguimos encarar nos outros o que conseguimos encarar em nós mesmos." Bill tinha considerado seu filho tão errado por mentir e era tão rigoroso em suas opiniões sobre mentirosos que não queria descobrir esse aspecto em si mesmo. Ele investira demais em ser correto. Se Bill tivesse sido capaz de se apropriar desse aspecto dele mesmo, que era mentiroso, ele teria conseguido se desconectar do problema do filho. É preciso compaixão para assumir uma parte de si mesmo que você previamente rejeitou, ignorou, odiou, negou ou criticou nos outros. É necessário compadecer-se para aceitar-se como um ser humano que tem todos os aspectos da humanidade dentro de você, os bons e os maus. Afinal, quando abrir seu coração para você mesmo, descobrirá que tem piedade em relação a tudo e a todos. No ano passado, um homem chamado Hank foi a um dos meus cursos. O seu grande problema era com a namorada, que estava sempre atrasada. Ele contara ao grupo vários incidentes que o deixaram perturbado. Sugeri que a razão da perturbação de Hank era o fato de que sua garota estava espelhando um aspecto dele mesmo. Ele nos disse que isso era impossível, embora fosse evidente para todos na sala que Hank não conseguia conviver com essa característica da namorada. A expressão do seu rosto era de um profundo desgosto quando ele contou como ela o deixara esperando horas antes, o que o fez com que ele ficasse com nervos à flor da pele. Era o início do seminário e eu não queria apressar Hank. Por isso disse-lhe simplesmente: "Aquilo com que você não puder conviver não o deixará em paz." Hank percebia que tinha problemas em aceitar os atrasos da namorada e que estava emocionalmente ligado a isso. Mas quando lhe perguntei se ele era o tipo de pessoa que sempre se atrasava, a resposta foi: absolutamente não. Seguimos adiante, passando por vários exercícios, mas 24 horas depois vi que Hank ainda continuava em conflito. Quando o grupo voltou do segundo intervalo depois de jantar, percebemos que uma das cadeiras estava vazia. Eu tinha pedido a todos que voltassem rapidamente dos intervalos para que não desperdiçássemos um tempo valioso. Estávamos tentando descobrir quem estava faltando, quando alguém disse: "É Hank." Esperamos por alguns minutos, porém, como ele não apareceu, decidimos começar. Na mesma hora, uma mulher na fileira da frente olhou para mim e disse: "Não sei se você notou, mas Hank chega atrasado depois de todos os intervalos. Eu, por mim, já cansei de esperar por ele." De repente, percebemos que Hank estava fazendo conosco o que a namorada dele fazia com ele. Ele nos fazia esperar. Quando Hank chegou, 10 minutos depois, parei o que estava fazendo para verificar se ele estava pronto para enfrentar uma ruptura. Perguntei-lhe se tinha percebido que estava chegando atrasado depois de todos os intervalos.
Ele olhou para mim e disse: Estou só uns minutinhos atrasado. Qual é o problema? Todos na sala abriram a boca, sem querer acreditar no que ouviam. Respondi: Hank, você foi o único do grupo que chegou atrasado depois de 5 intervalos. Algumas pessoas se sentiram desconsideradas, já que perdemos tempo e energia verificando quem estava atrasado. E ainda esperamos alguns minutos para ver se você chegaria antes que começássemos. Você vê alguma relação entre o que está fazendo conosco e aquilo que a sua namorada faz com você? Hank se recusou a ver que o fato de se atrasar alguns instantes, qualquer coisa entre 3 e 15 minutos, era um problema. Ele nos disse que sua garota chegava a se atrasar 2 horas, às vezes até mesmo um dia inteiro. Isso é atraso, disse ele. Isso é um problema. Hank criara uma diferença básica, aparentemente irracional, entre estar atrasado 5 minutos e estar atrasado horas. Para ele, eram duas coisas diferentes. Pedi que os que concordassem com ele levantassem a mão. Ninguém levantou. Perguntei então quantas pessoas sentiam que Hank estava sendo indelicado por não chegar no horário. Todos levantaram a mão. Era evidente para todos, exceto para Hank, que ele estava fazendo conosco o que a namorada fazia com ele. Atrasado é atrasado, um cafona é um cafona. É o ego que faz a distinção para se proteger. Alguns dos participantes se levantaram e disseram a Hank que fazia tudo o que estava ao seu alcance para chegar na hora e que esperavam a mesma atitude dos outros. Acrescentei que, se alguém que faça parte da minha vida estiver sempre atrasado e não fizer nada para perder esse hábito, eu desisto de sair com ele. Também disse a Hank que quando uma pessoa está constantemente atrasada, a mensagem que ela me passa nas entrelinhas é que o meu tempo não tem valor, ou que o tempo dela é mais importante do que o meu. Hank pareceu perturbado e perplexo. Pedi-lhe que fosse para casa naquela noite e pensasse sobre o que tínhamos dito. Na manhã seguinte, Hank chegou na hora. Disse que passara metade da noite fazendo uma lista de todas as vezes em que se atrasara no ano anterior. Ele percebeu que quase sempre chegara atrasado, mas imaginara que, como nunca ultrapassara o tempo de meia hora além do horário marcado, isso não era um problema. Naquele dia, na frente de todos, Hank assumiu que costumava se atrasar e que esse comportamento era indelicado. Ainda estava bravo com a namorada, mas percebera que, a seu modo, estava agindo conosco da mesma forma como ela agia com ele. Hank havia enterrado esse aspecto de si mesmo tão profundamente que estava fora do alcance da sua consciência. A indelicadeza não se ajustava ao seu ideal de ego, mas, assim que Hank se apropriou do seu atraso e de sua indelicadeza, seu rosto relaxou. Ele se rendeu internamente de maneira natural. Estava em condições de conviver com mais aspectos de si mesmo, e quando falava do comportamento da namorada, não era com aquele tom de total frustração. Hank conseguiu perceber os benefícios de recuperar as projeções que lançara nela, podendo apropriar-se de seus próprios traços. Assim, ficara livre para escolher se queria ou não continuar um relacionamento com uma mulher que estava sempre atrasada. Hank achava que era uma pessoa cuidadosa e responsável, mas ele precisara atrair um tipo específico de mulher para mostrar-lhe aspectos escondidos dele mesmo. As outras pessoas espelham o que está dentro de nós porque, subconscientemente, estamos provocando isso nelas. É por isso que certo tipo de pessoas e de situações aparecem e reaparecem às vezes sem conta em nossas vidas. O milagre acontece quando você se apropria de um aspecto seu e o assimila. Nesse ponto, a pessoa que está lhe servindo de espelho também deixará de ter aquele comportamento, ou você será capaz de decidir afastá-la de sua vida. Quando você quebra a conexão, não precisa mais de uma outra pessoa para espelhar a sua sombra e, como você está mais inteiro, atrairá de forma natural aqueles que refletem sua totalidade. Se o nosso propósito do fundo da alma é nos tornarmos
completos, suscitaremos continuamente aquilo que precisamos enxergar para ser inteiros. À medida que nos apropriamos de mais partes de nós mesmos, pessoas mais saudáveis aparecerão em nossa vida. Considere durante algum tempo aquilo que você não quer ter. Quando surgir resistência a alguma coisa, não fuja. Procure em volta até conseguir ver de onde vem a resistência. Preste atenção às críticas que você faz. Anote as ocasiões em que você exibiu essa característica. Se encontrar dificuldade para fazer isso, peça ajuda a um amigo. Lembre-se de que, se você sempre tem em mira um aspecto desagradável de alguém, é porque você tem o mesmo aspecto. Nos meus seminários, quando alguém se apega a um determinado traço e aparentemente não o possui, eu o declaro um não assumido. Em geral, isso faz as pessoas darem risada. E quando eles conseguem perceber o não assumido, eles mesmos são capazes de chegar rapidamente à palavra que lhes oferece resistência. As palavras mais difíceis são relacionadas com incidentes em que sentimos que alguém se portou de maneira errada conosco. Nosso ego resiste a apropriar-se de características que nos farão desistir de culpar alguém pelas condições de nossa vida. A maioria das pessoas passa um longo tempo armando casos contra aqueles que lhe causaram algum mal. Oprah Winfrey, em um discurso de formatura, disse: "Transforme suas feridas em sabedoria." Em vez de guardar ressentimentos, aprenda com elas. Procure ver como você foi beneficiado por suas mágoas, para onde elas os conduziram, quem está em sua vida nesse momento e que poderia não estar se você não tivesse tido uma experiência particularmente infeliz. E de que forma o fato de você se manter apegado aos seus ressentimentos não o impede de realizar os seus sonhos. Quando você usa aquilo que o feriu para crescer e aprender, não precisa continuar sendo vítima. Olhe para quem o magoou. Examine que aspectos da pessoa se ligam a você. E, quando conseguir descobrir essas coisas dentro de você mesmo, não se sentirá mais preso a outra pessoa ou atingido por ela. Existe uma história zen sobre dois monges que, voltando para casa, chegaram às margens de um rio em que havia uma corrente muito forte. Quando se aproximaram do rio, eles viram uma mocinha que não conseguia atravessar. Um dos monges pegou-a nos braços, carregou-a em meio às águas agitadas e depositou-a em segurança do outro lado. Então, os dois seguiram viagem. Finalmente, o monge que atravessara o rio sozinho não aguentou mais e começou a repreender o irmão. "Você sabe que é contra nossas regras tocar em uma mulher. Você quebrou nossos votos sagrados." O irmão respondeu: "Irmão, eu deixei a mocinha junto à margem do rio. Você ainda a está carregando? Quando você se prende a velhas feridas, continua na estrada carregando aquele fardo. Recentemente, trabalhei com uma moça muito bonita chamada Morgan, que estava com câncer no estômago. Quando ela veio me ver, encontrava-se bastante abatida e com pouca vontade de viver, resignando-se com a doença que acabaria por matá-la. Morgan estava cheia de raiva, odiava a mãe pelo ciclo contínuo de maus tratos físicos e emocionais que havia marcado a relação entre as duas. Apesar de estar com pouco mais de 30 anos e de haver participado de muitos seminários de autoajuda, ela não conseguira se livrar da hostilidade e da aversão que sentia pela mãe. Assim, Morgan e eu decidimos que, apesar do seu estado de saúde muito debilitado, ela tentaria acompanhar meu seminário e trabalhar a liberação das emoções que a envenenavam. A certa altura, em meus seminários, eu peço a todos que escrevam as 5 palavras que expressam o que há de mais difícil para eles assumirem. Fazemos então um exercício de espelhamento com parceiros, até que cada pessoa não sinta mais nenhuma carga emocional em relação a nenhuma das 5 qualidades. Por exemplo, se uma das minhas palavras fosse incompetente, eu poderia dizer: "Sou uma incompetente." E meu parceiro, olhando bem fundo nos meus olhos, diria: "Você é uma incompetente." E então eu repetiria: "Sou uma incompetente."
E ele repetiria: você é uma incompetente. Isso continuaria até que eu não me importasse mais com o fato de ser incompetente ou de você me chamar de incompetente. O fato de dizer a palavra em voz alta diversas vezes quebra nossa resistência em ser chamado de determinada coisa e de assumir essa qualidade. Antes de começarmos, eu normalmente dou uma volta pela sala e verifico as listas das pessoas, porque elas costumam deixar de fora palavras que estão evidentes para os demais participantes, mas que permanecem ocultas para elas mesmas. Quando cheguei no lugar de Morgan, ela estava ocupada com suas palavras, mas percebi que um termo que ela sempre usava quando se referia à mãe não constava na lista. Sabendo que isso era uma coisa muito importante para ela assumir, eu disse à parceira de Morgan para trabalhar com a palavra louca. Morgan olhou para mim aborrecida. Ela me disse: não sou louca e você sabe disso. Uma vez mais, repeti que somos tudo e então ela não poderia deixar de ser louca. Disse-lhe que ela poderia me chamar de louca, que eu não daria a mínima importância para isso. A parceira de Morgan também não se importava de ser chamada de louca. Morgan se contorceu, depois chorou. Em seguida disse que achava que ia vomitar. Ela não era capaz de dizer que era louca. A palavra não conseguia sair de sua boca. Eu e a parceira de Morgan olhamos para ela e gritamos: louca, diga, assuma isso, Morgan. Louca, perguntei-lhe. Morgan, diga-me quando na sua vida você se comportou como uma louca. Morgan narrou diversos incidentes que claramente poderiam ser considerados insanos, mas a palavra louca ainda a bloqueava. Tudo o que eu queria ouvir da parte dela era: sou louca. Eu sabia que se ela conseguisse repetir essa palavra um número suficiente de vezes, o termo perderia toda a energia e o domínio que tivera sobre a vida dela. Aquilo que tememos sempre aparece. E para Morgan, a loucura surgira sob a forma de doença. Ela não tinha liberdade, porém agora estava prestes a assumir seu maior medo e seu pesadelo. Naquela noite, Morgan foi para casa conseguindo dizer: sou louca. Mas ainda não era capaz de sentir isso em sua plenitude. Mais tarde, depois de um banho quente e algumas horas de repetição da palavra, ela conseguiu. Poucos meses depois, ela me escreveu uma carta. Para assumir minha loucura, precisei vencer todos os medos e tudo aquilo que vivi na infância que eu associava com a loucura. Tive que incorporá-la e deixá-la ir embora. No momento em que eu a incorporei, caí de joelhos e comecei a rezar. Senhor Deus, remova a película que recobre meus olhos. Deixe-me ver somente a beleza em minha mãe. Durante os 45 minutos seguintes, rezei com mais autêntico fervor para remover o juízo que eu fazia de minha mãe e de mim mesma, para aceitar que ela fizera o melhor que podia. Rezei para que eu conseguisse perdoar a mim mesma por ter blasfemado inconscientemente, por ter sido prejudicial a mim mesma, por não ter me amado e por ter ficado doente. Senti-me tomada por uma estranha paz. Antes de passar por esse processo, o simples fato de pensar em minha mãe me faria encolher de medo e me deixaria tensa. Agora tudo o que sinto é paz. O exercício abriu o portão e eu passei por ele. O câncer parou de se espalhar e começa lentamente a retroceder. Morgan está livre do câncer. Os exames não mostram mais sinais da doença. Quando ela parou de odiar aspectos de si mesma, foi capaz de perdoar a si e a sua mãe. Hoje, ela me conta que o mais difícil no processo todo foi se apropriar da palavra louca. Seus olhos estavam selados quando chegou a hora de ela ver a mãe dentro dela, mas assim que se deu conta de que estava morrendo de ressentimento, permitiu a si mesma assumir a totalidade do seu ser. Apropriar-se da sombra restaura a tendência natural do corpo a se recompor com um todo. Quando você está completo, fica curado.
A transformação leva segundos. É uma mudança de percepção, uma troca de lentes através das quais você está olhando. Se olharmos para o mundo como se fôssemos um martelo, tudo parecerá um prego. Se passarmos de martelo para parafuso, então tudo ficará semelhante a uma porca. Nossas percepções são sempre distorcidas pelo que vemos em nós mesmos e pelas decisões que tomamos sobre o que é bom ou ruim, certo e errado, do que gostamos ou não. Se você mudar as lentes de eu estou no mundo para eu sou o mundo, compreenderá que não só é bom ser tudo, mas é essencial. Sei que esse é um conceito difícil para a maioria das pessoas aceitarem. Fomos ensinados a nunca dizer coisas negativas a nosso respeito. Se eu acordar me sentindo imprestável, espera-se que eu faça de conta que não estou me sentindo desse jeito. Devo dizer a mim mesma que tenho valor e que espero me sentir melhor com o correr do dia. Sou obrigada a ir trabalhar fingindo que me sinto capaz, porque não é certo sentir-me inútil. Durante o dia todo, preciso me esconder atrás da minha máscara de merecimento, esperando que ninguém veja através dela. Mas, lá dentro, sinto um desespero silencioso por saber que não estou sendo eu mesma. Tudo porque não consigo assumir minha inutilidade. Resistimos a esse aspecto de nós mesmos e fazemos críticas sobre o tipo de pessoa que é imprestável. Ouvimos declarações que confirmam isso e que nos fazem sentir bem, mas, como digo sempre às pessoas em minhas preleções, se colocarmos uma cobertura de sorvete sobre algum excremento, depois de algumas colheradas sentiremos o gosto do excremento. Ao integrar traços negativos em nós mesmos, não precisamos mais da confirmação de ninguém, porque saberemos que somos tão inúteis quanto capazes, feios e bonitos, preguiçosos e diligentes. Enquanto acreditarmos que só podemos ser uma coisa ou outra, continuaremos nossa luta interior para ser apenas a coisa certa. Quando achamos que somos apenas fracos, grosseiros e egoístas, traços que julgamos que nossos amigos e familiares não possuem, ficamos envergonhados. Mas se você sentir que tem todos os traços de caráter do universo, entenderá que cada aspecto de si mesmo tem alguma coisa a lhe ensinar. Esses professores lhe darão acesso a toda a sabedoria do mundo. Algumas vezes, para poder se apropriar de um traço de caráter, você precisa liberar alguma raiva armazenada, contra você ou contra os outros. As pessoas me perguntam se está certo ficar com raiva de si mesmo. Minha resposta é que tudo o que você sentir está certo. Permita-se sentir e expressar tudo o que está dentro de você, para ser capaz de se amar com sinceridade, para ter piedade de você mesmo e dos outros. Você tem de pôr toda essa emoção negativa para fora. Você merece expressar suas emoções de uma maneira saudável. Só se deve expressar suas emoções quando isso magoar outra pessoa. Gritar é uma boa forma de liberar as emoções reprimidas. Costumamos abafar a voz, impedindo-nos de usar toda a nossa capacidade vocal. Quando você se permite gritar com todas as forças, consegue realmente limpar suas energias reprimidas. Caso não queira incomodar ninguém, grite contra um travesseiro. Se você nunca gritou de verdade ou cresceu numa casa em que se gritava muito, talvez tenha decidido que gritar é errado. Nesse ponto, voltamos ao aquilo com que você não puder conviver não o deixará em paz. Portanto, grite. É muito importante entrar em contato com todo o seu arsenal de emoções. Participou de um dos meus seminários uma bela senhora já perto dos 70 anos, que nunca levantara a voz em toda a sua vida. Janete jamais gritara nem praguejara. O pai dela incutira em sua mente que pessoas bem-educadas não faziam isso, e se ela quisesse ser respeitada e amada por ele, deveria obedecer às suas regras. Durante 60 anos, Janete fez exatamente aquilo que lhe fora dito, até que passou a sofrer de pólipos recorrentes na garganta. Quando ela afinal me procurou, estava pronta para liberar toda a emoção que ficara represada dentro dela e desobedecer ao pai. Ela chegara à conclusão de que a causa de seus problemas de saúde era a emoção reprimida. Ainda assim, mal conseguia falar um pouco mais alto.
Durante 5 dias nós gritamos, berramos e praguejamos, até que chegou o momento em que mandamos todo mundo para aquele lugar. Que alívio! O corpo todo de Janete tremeu. No dia seguinte, ela passou o dia inteiro exibindo um sorriso enorme. Janete precisara de toda a sua coragem para fazer esse exercício, embora o pai dela tivesse morrido havia muito tempo. 6 meses depois, Janete sentia-se ótima. Sua garganta estava completamente limpa. Estava se expressando com alegria, sentindo que, por fim, fizera as pazes consigo mesma e com o pai. Desde que não magoemos ninguém, devemos expressar nossa raiva com prazer. Quando você estiver face a face com um aspecto seu que você odeia, expresse-o. Expresse-o com a intenção de liberar todas as suas críticas, sua vergonha, sua dor, sua resistência em recuperar esse aspecto seu que você rejeitou. Meu jeito favorito de liberar a raiva é dar pancadas com um bastão. Pego um bastão de plástico e algumas almofadas, então me ajoelho diante da pilha de almofadas, levanto o bastão acima da cabeça e bato nas almofadas com toda a força. Imagino que a minha pilha é qualquer traço de caráter ao qual eu resisti e golpeio com firmeza. Depois de liberar toda emoção, fica muito mais fácil ir até o espelho e assumir aquele traço. Se o incorporarmos internamente, não precisaremos mais criticá-lo externamente. Uma das minhas melhores amigas, Jennifer, estava convencida de que estava sendo seguida. Jennifer via a mesma mulher em todos os eventos públicos a que comparecia. Tinha certeza de que aquela mulher a estava seguindo. Ela é má, Jennifer me disse. É claro que, com a boa amiga que sou, disse a Jennifer, você é má. Ela ficou furiosa comigo e desligou o telefone gritando, eu não sou má. Durante quase um ano, aquela mulher continuou aparecendo em todos os lugares a que Jennifer ia e sempre arruinava a noite da minha amiga. No final daquele ano, Jennifer foi ao Havaí para uma conferência. Ela tinha ficado na expectativa daquele evento por meses. Sem dúvida nenhuma, já na primeira palestra, a mulher apareceu. Jennifer ficou horrorizada e me telefonou do Havaí. O que eu preciso fazer para me livrar dessa mulher? Eu lhe disse que aquela mulher devia estar espelhando um aspecto rejeitado dela mesma. Evidentemente, Jennifer devia ter alguma coisa que a tornava tão ligada àquela mulher. Perguntei a ela, que ideia você faz sobre ser má? Jennifer me respondeu que, logicamente, era terrível ser má e que pessoas más faziam coisas ruins. Tentamos refletir sobre as vezes em que ela fora má, e ela se lembrou de diversos incidentes em que fizera coisas mesquinhas contra sua irmãzinha e que podia ser considerada má. Ela se sentira profundamente envergonhada daqueles momentos e decidira ser uma boa pessoa. Na mente dela, pessoas boas não podiam fazer coisas más. Eu lhe expliquei que não é possível conhecer o bem sem conhecer o mal, da mesma forma que não conhecemos o amor sem sentirmos o ódio. Se formos capazes de ter o mal ou o ódio em nós mesmos, não precisaremos projetá-los nos outros. Eu disse a Jennifer para tentar ficar diante do espelho do banheiro, dizendo a si mesma, eu sou má. Até que não fosse mais importante negar esse aspecto. Depois de 1 hora na frente do espelho, Jennifer estava tão brava que se sentou e escreveu uma carta para a mulher que ela julgava estar seguindo-a. Jennifer se permitiu xingar a mulher com os nomes mais grosseiros de que ela conseguiu se lembrar, para expressar toda a sua raiva. Foi completamente honesta e assim conseguiu se sentir aliviada e melhor. Jennifer precisava dar voz à sua dor e à sua raiva. Depois de escrever a carta, rasgou-a em pedacinhos, voltou ao espelho e se apropriou da sua maldade. Já que conseguira encarar aquele traço do seu caráter, ela podia também encarar a outra mulher. Ela conseguira quebrar a conexão. Quando Jennifer viu a mulher no dia seguinte, cumprimentou-a e passou adiante sem sentir mais nada. Nunca mais viu a mulher. Isso é liberdade. A dor de perceber nossas falhas nos leva a encobri-las.
Quando negamos certos aspectos de nós mesmos, fazemos a compensação, tornando-nos o oposto. Criamos então personas completas para provar a nós mesmos e aos outros que não somos daquele jeito. Ao visitar recentemente uma grande amiga, comecei a falar com o pai dela sobre meu trabalho. Norman é um exemplo perfeito desse fenômeno. Intrigado, ele me pediu que mostrasse a ele o que eu fazia. Assim, disse-lhe para apresentar 2 palavras que ele queria que nunca fossem ditas sobre ele nos jornais. Respondeu-me que não queria ser chamado de chato e de burro. Exatamente, eu disse. Ninguém que o conheça hoje em dia diria que você é chato ou burro. Como sempre pusera a família em primeiro lugar, Norman jamais tivera tempo para terminar seus estudos, mas depois da morte da mulher, com quem ficara casado por mais de 30 anos, Norman voltou à faculdade para fazer o mestrado. Matriculou-se num curso da universidade próxima à sua casa e ia de bicicleta para a faculdade todos os dias. Depois de se graduar com louvor, começou a trabalhar para atingir seu doutorado. Quando não está na escola, Norman viaja por todo o país, frequentando conferências e palestras sobre saúde física e o processo de envelhecimento. Recentemente, ele passou um mês num retiro budista para entrar em contato com sua espiritualidade. Como poderia alguém que se encontrasse com Norman considerá-lo chato ou burro? Todo mundo que conheço o chamaria de corajoso, interessante e brilhante. Mas a decisão de Norman de não ser chato ou burro verdadeiramente rege sua vida, o que faz com que ele esteja sempre competindo consigo mesmo para provar que não é chato nem burro. Não importa o quanto se esforce, ele precisa sempre fazer mais para mostrar ao mundo que é esperto e interessante, assegurando-se de nunca se expor. Foi bastante fácil para Norman reconhecer como sua vida é dirigida pelas palavras chato e burro. Ele sempre sente que, não importa o que ele consiga na vida, nada é suficiente. A ironia, é claro, é que chato e burro deram a ele um impulso enorme e muita determinação, forçando-o a procurar pessoas e lugares interessantes. Se Norman não tivesse tamanha aversão por essas palavras, eu não sei se teria tido energia para conseguir tudo o que conseguiu nos últimos 4 anos. Ele percebeu os benefícios desses 2 aspectos e compreendeu que ele mesmo é tudo. Como reconhecer a esperteza se não soubermos o que é burrice? Como perceber o que é interessante sem ter conhecido o chato? Quando você é regido internamente pelo fato de não querer ser alguma coisa, em geral você se torna o oposto. Isso lhe tira o direito de escolher o que de fato quer fazer de sua vida. Norman não tem liberdade para tirar uma folga e passear as férias com os amigos. Ele não lê um romance nem passa uma noite jogando baralho com medo de se tornar um velho chato e burro. Ele não consegue avaliar se essas atividades são melhores para a sua saúde ou para a sua alma. Quando você não se apropria de um aspecto seu, ele passa a dirigir sua vida. Se olharmos bem de perto, todos nós podemos ver onde somos chatos e burros. Se formos honestos e não estivermos revelando esses aspectos atualmente, então devemos identificar uma ocasião em que tenhamos sido chatos ou burros no passado. Nossas opiniões a respeito de nós mesmos são as mais importantes. Se nos sentimos bem em relação à nossa vida, raramente nos importamos com o que os outros dizem. No caso de Norman, ele passara os últimos 3 anos enterrados nos livros, trabalhando febrilmente para estar entre os primeiros da classe. Algumas pessoas até podem dizer que ele é chato, porque tudo o que faz é estudar. Outros talvez digam que ele é burro por estar perdendo tempo em ir à faculdade. Até que Norman consiga amar a parte dele que é chata e burra e integrar esses aspectos em sua psique, continuará se esforçando para provar ao mundo que ele é esperto e interessante. Exaurimos nossas fontes internas quando tentamos não ser alguma coisa. Estamos aqui
para aprender com todas as partes de nós mesmos e para fazer as pazes com elas. Para sermos pessoas verdadeiramente autênticas, precisamos admitir nossos aspectos que amamos e aceitar a coexistência deles com todos os outros aspectos que consideramos errados. Quando conseguimos segurar com amor todos esses traços juntos em uma só mão, sem críticas, eles se integram de forma natural em nosso sistema. Então, podemos arrancar as máscaras e confiar no fato de que o universo criou cada um de nós com um desígnio divino e assim permanecemos elevados, incorporando o mundo dentro de nós. Exercícios. Para sermos completamente livres, temos de ser capazes de nos apropriar de todas as qualidades que nos incomodam nos outros e incorporá-las. Exercício 1. Consulte sua lista de palavras do exercício 1 do capítulo 4. Sente-se ou ponha-se à frente de um espelho e pronuncie cada palavra diversas vezes. Eu sou aquele traço de caráter. Repita até que a energia que envolve a palavra desapareça. Isso funciona. Nunca vi esse exercício falhar com ninguém que estivesse empenhado em se apropriar de uma característica. Se você se liga a alguém que apresenta esse traço e sente ódio ou raiva por essa pessoa, ou é excluído por ter essa característica, fique um tempo diante do espelho, depois sente-se e escreva uma carta enfurecida a esse determinado traço. Expressar a raiva desse modo é saudável. Essas cartas são só para os seus olhos, você não vai enviá-las nem lê-las para ninguém. Escrevê-las é uma forma de liberar suas emoções reprimidas. Se você não sabe o que dizer, comece com: estou com raiva de você porque... E então escreva sem pensar, tão rapidamente quanto conseguir. Escreva qualquer coisa que lhe vier à mente. Não se preocupe com a gramática ou em dar sentido às frases. Concentre-se apenas em liberar velhas emoções e em desintoxicar-se. Esse exercício é um meio de descarregar emoções nocivas armazenadas em nossos corpos. Se surgirem sensações durante o processo, fique com elas. Você pode encontrar dificuldade para dizer especialmente aquelas palavras cujo julgamento tiver sido mais severo. Mesmo se estiver chorando, continue o exercício e logo perceberá que a palavra se libertou da carga que pesava sobre ela. Exercício 2. Usando a mesma lista de palavras, procure localizar as vezes em sua vida em que demonstrou esses traços de caráter. Se não conseguir se lembrar de nenhuma vez, pergunte a si mesmo em que circunstâncias você admite que possa chegar a demonstrar esse traço. Alguma pessoa já disse que eu demonstrei essa característica? Escreva suas respostas junto a cada palavra.